Pronto. Então, aqui, pessoal, hoje a nossa programação de aula nós vamos revisar esses conteúdos aqui, que eu acho que está um pouco assim. É mais complicado esse assunto, porque é geopolítica. Então, nós vamos fazer essa revisão aqui da geopolítica relacionada às fontes energéticas da Rússia. E depois, nós vamos fazer um simulado da prova. Eu vou liberar lá para vocês no AVA. Vai ter um simulado. Vocês vão ter 20 minutos para fazer. E em seguida, nós retornamos aqui para corrigir ele. Pode ser? Então, vamos começar aqui. Começando aqui, ó, o território da SEI, aquele bloco econômico lá, né, Comunidade de Estados Independentes, hoje a Rússia é o maior país em termos populacionais, em termos econômicos. E nós temos aqui o mapa de energia e minério aqui nos países da SEI. Coloquei duas setinhas aqui, ó, nas duas áreas mais importantes que produzem as maiores reservas aqui de petróleo e gás no território da SEI e na Rússia. São duas, né? A Rússia possui a oitava maior reserva de gás e petróleo do mundo. Essas regiões ricas em petróleo, é preciso saber o nome da região onde elas estão localizadas, que é na região da Sibéria Ocidental, aqui a leste dos Montes Urais, tá vendo essa mancha amarela aqui maior? É uma área rica em petróleo e gás. E aqui em Baku, que é uma região mais próxima aqui dos centros urbanos e que também possui e produz muito petróleo e gás. Além disso, né, dessas duas regiões aqui ricas em petróleo e gás, nós temos aqui, ó, o rio Yenisei, ele está a leste dos Montes Urais também, é um rio importante, ele nasce nas cadeias montanhosas aqui do Altaí, ao sul da Rússia, e ele deságua no Oceano Glacial Ártico. Esse rio Yenisei, ele tem dois braços, né, na sua porção mais alta, próximo às nascentes, possui dois braços d'água que vai se encontrar e formar o Yenisei. E ao longo desses dois braços, nós temos várias hidrelétricas, né? A Rússia tem um grande potencial de energia hidrelétrica no mundo. É um dos que mais possuem potencial para produção de energia hidrelétrica. E onde que está essa produção? Justamente nessa bacia aqui do rio Yenisei. O que mais? Acho que isso. Aqui está errado, tá? A Rússia possui a segunda maior reserva de carvão mineral, a oitava maior reserva de petróleo e a maior reserva de gás natural do mundo, 25% das fontes mundiais. E nós nem estamos falando daquelas fontes que estão lá no Ártico, né, que é uma nova região disputada aqui pelos países que estão ali na fronteira do Ártico. Então, ali nós temos cerca de 20% do petróleo e do gás ainda não descoberto no mundo. Né? Então, a Rússia, boa parte desse gás e petróleo que ainda não foi descoberto, está localizado no território da Rússia. Vamos falar aqui um pouco, então, sobre como a Rússia utiliza as fontes energéticas enquanto instrumento político no cenário mundial. Nós estudamos isso, nós sabemos que a Rússia ela não é mais uma potência econômica no mundo. A Rússia ela é um país em desenvolvimento, mas é um país que tem um grande poderio no cenário mundial hoje.
principalmente em função ali dessas fontes energéticas, nos quais a Europa depende, né? As atividades econômicas europeias dependem do gás da Rússia, né? Então, a principal fonte econômica da Rússia é a exportação desses recursos, e o principal consumidor é a Europa. Quem controla o gás e o petróleo na Rússia é a estatal Gazprom. Essa Gazprom, pessoal, ela é a terceira maior empresa mundial. Ela só perde para a ExxonMobil, que é uma de petróleo também, e General Electric. Recentemente ela perdeu essa posição de terceiro lugar para a Microsoft. Ou seja, ela está ali entre as 5 maiores empresas do mundo. E ela controla ali, principalmente, a produção e a distribuição desse gás. Por que a Rússia tem um poderio? Porque ela pode suspender o fluxo de gás para os países que compram ele, né? Na eventualidade ali de um conflito, né, tal como ocorreu na Ucrânia, a Rússia ela pode fechar a torneira do gás e, consequentemente, ele vai afetar a economia desse país e de outros, né? A Ucrânia, qual que é a importância da Ucrânia? Né? A Ucrânia é um país pobre, é um país que rompeu relações com a Rússia a partir de 2014. E por que a Ucrânia continua sendo comentada no cenário internacional? Porque mais de 50% do gás que sai da Rússia passa no território da Ucrânia. E atualmente a Ucrânia é aliado da União Europeia, né? E a Rússia vem empenhando seus esforços ali para construir novos gasodutos que não passem dentro do território da Ucrânia. Então, a Rússia ela quer romper realmente relações com a Ucrânia depois lá de 2014, que a Rússia tomou, né, anexou a Crimeia. Então, isso gerou um desconforto internacional, não somente para a Ucrânia, mas o Ocidente não reconheceu essa anexação, os Estados Unidos não concordou, os países europeus não concordaram com essa anexação, e isso gerou um clima internacional, porque mesmo diante das discordâncias, a Rússia anexou a Crimeia, né? Gostem ou não, a Crimeia é minha agora. E isso gerou esse desconforto mundial. Os Estados Unidos saíram na frente para defender a Ucrânia, os países da União Europeia saíram na frente para defender a Ucrânia, e com isso a Ucrânia se afasta economicamente da Rússia e se aproxima mais da economia ali ocidental. Então, a Rússia tem um monopólio desse gás, ela fornece ali, ela fornece para esses países da Europa Central, Oriental e mais ocidental também, como a Alemanha, por exemplo. E nós temos essa questão, outras questões envolvendo aí. Nós vamos ver na prática como que essa geopolítica do gás, envolvendo a Rússia, se materializa na prática. Aqui, ó, existem, pessoal, outros países da Ásia Central, a Rússia está na Ásia também, mas além da Rússia, que possui a maior reserva de gás natural do mundo, a segunda maior reserva e a terceira maior reserva de gás natural estão também na Ásia, no Irã, no Oriente Médio e no Turcomenistão. Eles também possuem grandes reservas de gás. O que vem acontecendo? O Turcomenistão e o Irã, eles querem vender o seu gás para a Europa, né? Só que eles não possuem gasodutos para deslocar esse gás.
Então, a viabilidade desse projeto envolve muitos recursos, né? E a União Europeia e os Estados Unidos são empenhados para que isso se concretize, mas isso ainda não se concretizou. E quando isso ocorrer, vai ter algumas tensões em relação à Rússia, porque o mais interessante para a Rússia é o domínio do mercado consumidor europeu. A Rússia ela se preocupa com isso, com o domínio do mercado consumidor europeu. O Irã e o Turcomenistão possuem reservas, só que não possuem gasodutos, dependem da Rússia. Os Estados Unidos e a União Europeia estão empenhados para construir esse gasoduto, né? Mas ele ainda não se concretizou. Caso ele se concretize, algumas consequências no futuro aí nós vamos poder visualizar, né? Vai mexer muito com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele tem uma contrariedade já há décadas em relação ao Irã. Turcomenistão também é um país de maioria islâmica, a sua cultura ela não se aproxima muito de economias tais como o dos Estados Unidos, os países da Europa Ocidental. E caso esse gasoduto seja construído no futuro, vai ter essas tensões aí, né? Juntamente com a Rússia, que não vai gostar dessa construção desse gasoduto, e dos Estados Unidos, que também não vai gostar. Então, olha aqui, a Rússia não vê a Ásia Central, que é principalmente o Turcomenistão ali, como grande perigo para a sua economia. O que realmente interessa à Rússia é não comprometer o seu papel de maior fornecedor de energia para a Europa. Enquanto os países da Ásia Central não precisarem de novos gasodutos financiados pelos Estados Unidos, tudo estará em perfeitas condições do ponto de vista ali dos russos. Só não pisem no calo da Rússia, né? Ela deixa bem claro isso. Onde é o mercado consumidor dela, e se outros países, né, vierem ali a interferir nessa economia da Rússia, através de construção de gasodutos, de tomada de mercado consumidor, ela vai reagir. Existe aqui um gasoduto que está gerando polêmica, que é o Nord Stream 2. Esse Nord Stream, ele sai da Alemanha, da Rússia, e passa pelo Mar Báltico ali e chega até a Alemanha, né? Então, esse gasoduto está sendo construído desde lá 2015, depois da confusão da Rússia ali com a Ucrânia. A Rússia vai buscar novas formas de escoar o seu gás, criando novos gasodutos. E esse gasoduto Nord Stream 2, ele é polêmico por quê? Porque envolve algumas questões, questões geopolíticas, questões ambientais e questões comerciais. No caso da questão geopolítica, qual que é o receio, né? O receio é que seria como se fosse mais um tentáculo da Rússia sobre a Europa, né? Ou seja, a Rússia está criando uma dependência da Alemanha, por exemplo, em relação ao seu gás. E isso ali coloca a Rússia em vantagem, né? Então, há esse receio da Rússia dominar determinados países, dominar em termos econômicos, dominar em termos de dependência energética, outros países. E a Europa não quer isso, né? A Europa e os Estados Unidos, inclusive, eles querem reduzir a influência da Rússia sobre a Europa. Mas quando nós olhamos na prática, não é isso que acontece. Nós vemos, na verdade, o quê? Algumas parcerias entre a Rússia e a Alemanha, por exemplo, para a construção de um gasoduto que vai abastecer a Alemanha.
Existe uma questão energética, e daí nós temos que lembrar, né, que a Europa, essa pauta ambiental, ela é levada muito a sério pela União Europeia. Então, nós temos ali a União Europeia com vários tratados, acordos de redução de emissões de gases poluentes. A União Europeia, ela evita criar infraestrutura para essas fontes não renováveis e poluentes. Então, esse gasoduto, ele vai abastecer a Rússia com gás, e o gás natural é uma fonte energética ali, é um combustível fóssil, né, que contribui para a emissão de CO2 e mudanças climáticas, aquecimento global, enfim, né? Então, a Europa tenta evitar incentivar esse tipo de desenvolvimento energético no seu território. Só que a União Europeia ela não pode, lá no seu estatuto, determinar: olha, Alemanha, você não vai realizar essa obra, porque nós temos o direito de fazer isso. Não existe isso na União Europeia. É como se fosse um aconselhamento, né? Existe o estatuto, existem metas ambientais, mas não é uma imposição, né? E como não é uma imposição, a Alemanha pode sim construir um gasoduto se ela achar que vai fazer bem ali para a sua economia. E em terceiro lugar, esse gasoduto aí, Nord Stream, ele também gera uma disputa com os Estados Unidos. A gente está falando aqui dos Estados Unidos, pessoal, mas os Estados Unidos estão lá no outro continente, né? Olha que loucura, os Estados Unidos está aqui no continente americano e está influenciando diretamente na economia da Europa, batendo de frente com interesses russos, e ela está fazendo e acontecendo, né? Porque os países europeus, eles são muito atrelados economicamente com os Estados Unidos. E muitas ali de suas obras, né, igual essa do Nord Stream, vai afetar a economia dos Estados Unidos? Vai afetar, porque os Estados Unidos têm a intenção de abastecer o mercado consumidor europeu com o seu gás de xisto. A gente viu numa das aulas aí que os Estados Unidos têm a maior reserva de gás de xisto do mundo. E os Estados Unidos vêm explorando esse gás de xisto e pretende vendê-lo, né, para o mercado consumidor europeu. Só que hoje, de quem que é o mercado consumidor europeu? Esse mercado consumidor, ele é da Rússia, né? E a Rússia faz questão de ter esse mercado. Então, nós temos aí, até hoje, esse gasoduto, ele não foi construído, falta 138 quilômetros para a construção, término dessa construção ali no leito do Mar Báltico. Ele ainda não se concretizou, por quê? Porque os Estados Unidos embargou várias empresas que estavam envolvidas na construção. E por que ele embargou na justiça essas construções? Porque ele não concorda com essa obra, ele não concorda com esse gasoduto. Esse gasoduto, ele é polêmico, né? Porque a Alemanha, ela entrou em acordo com a Rússia, né? Olha aqui. Olha essa reportagem aqui, ó. Construção de novo gasoduto amplia disputa entre Rússia e Ocidente. Os Estados Unidos consideram que a nova instalação tornará a União Europeia mais dependente do Kremlin. Aqui, no caso, Kremlin é Rússia, né? Então, pessoal, a Alemanha, ela tá independente do que a União Europeia está pensando a respeito desse gasoduto, é uma questão que é meio abstrata, entendeu? Existe, de fato, essa influência da Rússia na Europa, é uma influência econômica, mas o medo da Europa e dos Estados Unidos
é que essa influência econômica ela se transforme numa aliança política, em acordos comerciais, em um atrelamento socioeconômico muito maior da Europa com a Rússia, e os Estados Unidos não quer isso. E nem a União Europeia lá em seus tratados, né, e acordos. Mas, embora lá a União Europeia diga, né, que esse canal é mais uma infraestrutura de combustíveis fósseis que ela não quer, e por mais que os Estados Unidos, né, diga que esse gasoduto vai tornar a Europa mais dependente da Rússia, a Alemanha não considerou esses argumentos e estabeleceu o acordo com Vladimir Putin lá. Né? Só que ele ainda não terminou, né? Essa reportagem aqui, ó, é de abril de 2021. Faltam, né? Lá em 2019, faltavam 138 quilômetros para conclusão da obra. E ela não foi concluída. E por causa dessas questões que envolvem aí a geopolítica. Olha aqui. Angela Merkel, como é que chama, gente? Esse sobrenome dela eu não sei falar. Angela deixa eu olhar aqui. Merkel. Aqui está uma charge, né? Aqui o presidente da União Europeia aqui falando não, e ela passando o gasoduto. Vou entrar com gasoduto na União Europeia, no meu país. Então, ela se manteve ali na decisão, porque a Alemanha precisa dessa fonte energética. Então, por que não termina a obra? Por causa das sanções dos Estados Unidos. A União Europeia anda pressionando ali a Alemanha, mas a Alemanha está firme na construção. E aqui nós temos esse Nord Stream. Existe o Nord Stream 1, esse é o 2 que está sendo construído. O Nord Stream 1, ele é bem do lado desse que está sendo construído, é um paralelo ao outro. Só que o Nord Stream 1, a capacidade de vazão dele é muito menor. Esse aqui possui uma capacidade de vazão muito maior, entrando mais gás ali na Alemanha. Agora, os Estados Unidos têm seus próprios interesses estratégicos e comerciais contra essa obra, né? E nós temos que saber aí quais que são esses interesses. Aqui, ó, Estados Unidos, em função aí desses embates, desses obstáculos para a conclusão dessa obra, a Alemanha e a Rússia firmaram um acordo para a construção, estão construindo. A União Europeia não quer a construção desse gasoduto. Os Estados Unidos diz que isso vai tornar a Europa mais dependente da Rússia. Em função disso tudo, os Estados Unidos, a Alemanha e a União Europeia vêm discutindo algumas questões para... Não tem como não permitir essa obra. Essa obra ela vai ser concluída. Mas os Estados Unidos, a Alemanha e a União Europeia, eles estabeleceram algumas normas que, se no caso, né, da Rússia, ali, intrometer ali, fechar o fornecimento de gás por questões políticas ou por ferir os direitos humanos e o direito internacional, a Rússia vai acabar ali sendo penalizada com o fechamento das torneiras ali. Então, existe aí esses acordos, né? Vai permitir a construção desde que, e se acontecer, a Rússia ali não violar os direitos humanos e o direito internacional, esse gás vai ser cortado.
Aqui, ó, observem os principais gasodutos que saem da Rússia em direção à Europa. Nós temos alguns aqui, ó, observe que a Ucrânia é o país onde nós temos a maior densidade de gasodutos. 55% do gás que sai da Rússia passa pelo território da Ucrânia. Então, a Ucrânia tem essa importância, né? Não é à toa que ela está no centro das atenções internacionais. 15% aqui é o Nord Stream, provavelmente aqui esse é o 1, porque o 2 não concluiu ainda. 21% é esse outro gasoduto aqui, e o Blue Stream aqui mais ao sul. Então, nós temos esses principais gasodutos aí. Então, os contrários, né, os que são contra a construção do Nord Stream 2, consideram que o gasoduto reforça a posição da Rússia como o principal provedor de gás. O gás russo já representa 40% do total consumido na Europa. O projeto aumentará a vulnerabilidade da Ucrânia, econômica, inclusive, porque a Rússia vai deixar de pagar o pedágio do gás ali, por onde, né, hoje passam vários tubos. Então, a Rússia vai deixar de pagar como se fosse o aluguel, já que a Rússia está construindo outros gasodutos alternativos a essa rota. Além de ser, a Ucrânia também é um país agora estratégico, desde 2014 em diante, né? Porque depois da tomada da Crimeia, a Ucrânia se aliou à União Europeia e aos Estados Unidos. Porém, a Ucrânia depende diretamente da economia da Rússia. Então, é como você precisar do seu inimigo para sobreviver, né? É o caso da Ucrânia. Ela está ali em posição de extrema desvantagem nesse cenário. Então, aqui após 2014, a Rússia vem desviado o seu trânsito, né, de gás para outras rotas, South Stream, North Stream, esse que nós conversamos, que ainda não está concluído, e outras aqui no sul, mais ao sul. E aqui é o território da Ucrânia, né? O Washington, né, Estados Unidos, concentra sua oposição, ou seja, os Estados Unidos, qual que é a justificativa dos Estados Unidos para impedir a construção desse gasoduto? Os Estados Unidos, inocentemente ali, né, inocente entre aspas, né, ele precisa de argumentar, ele precisa de ter uma justificativa para ser contra esse projeto. Ele diz que o projeto vai afetar ali diretamente a Ucrânia, a economia da Ucrânia, e que também esse gasoduto aumentará a dependência europeia do gás russo. Mas o que, na verdade, né, ocorre também, pode até ser esses fatores, mas o que ocorre também é que os Estados Unidos têm grande interesse no mercado consumidor europeu com a venda do seu gás de xisto. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essas questões energéticas? Sem dúvidas, professora. Então, beleza. Sem dúvidas, professora. Ótimo, muito bom. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá no AVA, lá na página lá de geografia dessa semana. E eu vou disponibilizar para vocês o simulado. Esse simulado, ele possui questões abertas e fechadas, tal como a nossa não vale ponto, né? Mas vocês podem tentar ali simular mesmo a prova da né? Então, vamos abrir lá o questionário. Vocês vão ter ali de 20 a 25 minutos para realizar esse questionário e logo em seguida nós vamos corrigir, tá? Essas questões abertas e fechadas. Questionário não vale ponto, então você pode ali
ter acesso a essa prova depois. Você pode fazer mais de uma vez, né? Lá nas questões tem o gabarito das respostas ali abertas, das questões abertas, para vocês terem acesso ali à resposta completa. Mas tentem fazer como se fosse uma prova, sem olhar o gabarito. Faz a prova, né? Todinha, chega ali até o final e depois a gente corrige aqui para identificar quais são os pontos aí que a gente precisa trabalhar mais. Então, eu vou ficar aqui com a câmera ligada, aqui com vocês. Eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Sim, posso sim. Então, vamos lá fazer a prova, simuladinho lá. Eu vou estar aqui, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Vou parar de gravar, porque senão vai ficar um tempo muito em silêncio com gravação. Depois eu volto a gravar.